Fala, meus amigos e amigas do segundo ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem? Aqui é o professor de vocês, Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Pessoal, estamos aqui em mais uma aula no canal da escola. Então, só retomando o que a gente viu na última aula, tá? A gente começou a falar sobre a mineração na América Portuguesa. Então, a gente falou ali sobre o início, tá? Essas primeiras descobertas, esses primeiros empreendimentos, essas primeiras expedições, esses responsáveis que tinham várias funcionalidades, como a gente falou ali das primeiras expedições paulistas, tá? Com os bandeirantes. A gente falou várias questões, se eles eram tomados, vistos como heróis ou não, como essa historiografia ela foi moldada em cima da história desses bandeirantes. Então a gente definiu ali também a questão da própria função, da própria divisão. Então a gente viu que tinha justamente entradas e bandeiras ali de acordo com o objetivo. Então a gente tem ali as chamadas de apresamento, que era justamente aquela lei que ia justamente apresar os indígenas, esses que serviriam de mão de obra, tá? A gente também tinha as entradas e as bandeiras de prospecção, que era justamente aquela que iria em torno do território brasileiro, principalmente ali na parte interior, justamente para procurar metais preciosos, tá? Principalmente ali, claro, o ouro. Lembrando que nesse período que a gente está falando, é um período que o Brasil ele ainda vai se descobrindo em torno das suas riquezas, e vocês têm que lembrar das nossas aulas lá em relação tanto do período pré-colonial como pós, em que o objetivo principal lusitano era justamente um produto que realmente levasse ele a ter uma riqueza extraordinária fora. Tá? Então é claro que a partir do momento que tem a colonização, eles começam a extração de várias riquezas nossas, porque é claro que quem é colonizador, ele quer tomar os recursos, ele quer transformar a sua cidade, a sua metrópole em uma grande nação, enriquecendo-se em cima das suas colônias, e foi o que aconteceu com Portugal em relação ao Brasil, tá? Enfim, é claro que a história da mineração na América Portuguesa ela é muito grande, ela é muito densa, então a gente vai paulatinamente dividindo esse conteúdo, tá? Então essa aqui está sendo a parte 2, para os vídeos não ficarem tão extensos. Se a gente tivesse aulas presenciais, a gente também estaria fazendo essa divisão de uma forma bem tranquila, bem saudável, para a gente ir absorvendo tudo de uma maneira bem tranquila, tá? Então a primeira parte da aula foi justamente fazer a introdução, a gente entender ali a parte das primeiras empreitadas, os objetivos. A gente falou sobre os jesuítas, a gente falou sobre essas primeiras empreitadas paulistas, tá? A gente falou também sobre o início dessa descoberta do ouro, e agora a gente vai dar continuidade. Então por isso que eu trouxe aqui para vocês História do Brasil, a mineração na América Portuguesa, parte 2, tá? Acredito que eu ainda irei fazer mais um vídeo explicando justamente ali os pormenores e como esse chamado ciclo do ouro, que a gente já começou a discutir sobre isso, ele foi começando a sendo deixado, colocado à margem dessa sua economia naquele período ali colonial como primordial, e outros produtos começaram a fazer parte do panorama econômico colonial naquele período, tá? Então, só retomando ainda, a gente falou dali de algumas cidades principais. A gente tem que lembrar ali, claro, da ascensão de alguns pontos específicos dentro das próprias Minas Gerais, tá? A gente falou de algumas características e agora a gente vai dar continuidade a isso, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, pegando o gancho lá da aula, quem não assistiu a aula, por gentileza, volte lá, tá? Para você ter uma direção e um caminho certinho a seguir em relação aos conteúdos, aos temas. Então a gente está continuando em relação ao vídeo que a gente fez sobre a mineração, a introdução. Então eu trouxe um textinho aqui para vocês, ó. Em 1718, os colonos acharam ouro na região de Mato Grosso, e em 1722 jazidas em Goiás. Então vocês podem ver que a partir dessas empreitadas dentro do interior do Brasil foram encontradas paulatinamente, de acordo com o seu momento, de acordo com vários tempos, ouro e recursos minerais dentro do interior do Brasil. Então isso é claro que foi um fato marcante, onde levou a várias expedições ainda mais a querer entrar e conhecer esse território, e assim o pessoal começar a enriquecer, tá? É claro que isso chamou a atenção de vários outros países que estavam colonizando ali naquele momento, aqui na América Latina também, porque o Brasil ele começa a encontrar. Lembrando a vocês também que, por exemplo, Espanha, que começa também praticamente ali ao mesmo tempo
as expansões marítimas com Portugal, mas ela achou em relação à parte do ouro, esses recursos minerais, primeiro do que Portugal, tá? Então é claro que ela também cresce o olho em relação a isso, tá? Ela fica só ali na espreita, porque qualquer coisa ela poderia entrar também com seus recursos, tá? Então, ó, continuando. Teve início então a ocupação efetiva do interior da América Portuguesa, com fluxos de pessoas e mercadorias, urbanização, numerosos conflitos sociais e também a extensão da política administrativa imperial para essas regiões. Pessoal, quando eu estou falando sobre essa extensão da política administrativa imperial, é claro que o Império Português, visto ter encontrado no interior do Brasil essas jazidas de ouro, é claro que ele não vai deixar margem, é claro que o principal organizador que vai fazer toda a estrutura tem que ser Portugal, até porque estamos sendo colonizados por ele. Só que isso gera, é claro, vários conflitos, vários embates com o próprio pessoal que estava aqui e o próprio pessoal português também, tá? Você tem que lembrar que existe entre os colonos livres, tá? E entre esses, o pessoal colono, aquele que tem uma iniciativa direta com a coroa. Então é claro que dentro desses portugueses que estavam colonizando, eles ainda tinham vários embates, próprios conflitos por conta de vários diferenciais e por conta de vários objetivos, tá? Então eu trouxe para vocês aqui também, ó, com fluxos de pessoas e mercadorias. Pessoal, isso era o interior do estado, a gente está falando aí do século XVIII, nós não temos uma tecnologia, nós não temos um fluxo de transporte como temos hoje, como tudo é mais confortável, como tudo chega de um dia para o outro, ou no máximo ali 2, 3 ou até uma semana. Nesse período, essas viagens demoravam até meses, tá? Um mês, aí um mês e meio, porque realmente era um território denso, era um território que você iria para dentro da região interior do país, e é claro que demorava um certo tempo, tá? E é claro que não, para manter essa região era complicado, porque eram muitas pessoas indo para aquela localidade, e o problema de abastecer essas pessoas com vestimentas, com materiais, com utensílios, com alimentos, era complicado também. Então o problema em torno dessas regiões foi justamente o abastecimento, tá? Era muita gente formando núcleos de cidades ali em torno, porque queria enriquecer com esse ouro, mas os produtos principais de necessidade não estavam chegando ao mesmo tempo com esse fluxo de pessoas que chegavam. Então a gente tem que ter um entendimento disso. Tá? Então é claro que foi um surto nesse momento ali de pessoas que foram para a região interior do Brasil, e ao mesmo tempo o abastecimento ele não foi condizente com esse fluxo grande de pessoas. Então a gente não pode esquecer disso. Vou puxar aqui minha telinha para vocês, ó. E essa imagem aqui retrata justamente esse início de mineração. A gente vai ver ali que existiam diversas funcionalidades, diversas formas de fazer essa mineração, tá? Essa imagem ela retrata bem isso. Lembrando que eu vou falar em próximos slides, mas várias classes sociais elas entraram nessa luta pelo ouro, porque você sabe que ouro é justamente aquele material onde para a riqueza nesse período, principalmente quando a gente está falando ali do período colonial, ela é de suma importância, tá? Então eu vou passar aqui para vocês a corrida para as minas. Todo mundo começou de uma forma desenfreada a querer chegar nessas minas. É claro que ela se dava por vários territórios ali dentro do interior do Brasil, então era justamente uma busca, tá? Era justamente uma investigação. Você escavava, você fazia o tipo de mineração em vários tipos diferentes de locais, tá? Você não sabia onde realmente tinha, então era uma corrida. Quem realmente fosse o primeiro ali a chegar e começar a organizar sua mineração é que provavelmente seria o novo rico do pedaço, tá? Então coloquei ali para vocês corrida para as minas. Então, ó, primeira característica lá, características geográficas desfavoráveis da região das Minas. Pessoal, a gente tem que lembrar que essa região, além das Minas Gerais, geograficamente falando, é uma região complicada e de difícil acesso, tá? Então, são vários terrenos montanhosos, tá? São vários desníveis ali nessa região, onde dificulta o transporte tanto de material, tanto a locomoção humana, tanto em relação à mobilidade em geral em torno de vários instrumentos para mineração, tá? Então a gente não pode esquecer essa parte geográfica que acabaria como se fosse um empecilho para o pessoal ainda estar dentro dessa corrida desenfreada pelas minas de ouro, tá? Segundo ponto,
gente de toda a parte do Brasil, de Portugal e do mundo tentou se estabelecer na esperança de enriquecer. Pessoal, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano ele começou a se adaptar em relação à natureza, é claro que ele sempre teve um caráter individual e é claro que ele sempre teve esse objetivo de enriquecer, de ter todas as coisas boas, de ter vários benefícios, de ter uma vida confortável, tá? Então acredito que esse seja um sonho de todo mundo, esse enriquecimento, essa vida confortável. Então nesse período ainda mais, você tendo um território desconhecido, você podendo encontrar uma mina e você ter ali dinheiro e ter informações e sustento durante várias gerações dentro da sua família, e assim vai se perpetuando, tá? Terceiro ponto, nas minas havia pessoas de várias classes, majoritariamente masculinas. Então, infelizmente, de acordo com a história, é claro que as mulheres elas vão ficando à margem de vários empreendimentos. Foi assim nas navegações, foi assim em várias civilizações antigas. Infelizmente, o pessoal ainda tem essa imagem hoje de como o homem ele é superior, e na verdade você sabe que não existe nada disso, tá? Somos seres humanos, então é o nosso dever de cidadão de realmente lutar por coisas melhores, homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso. Então é todo mundo igual e cabe a nós a tentar trazer uma sociedade mais justa e harmônica para todo mundo, tá? Infelizmente, mulheres sofrem em relação a esse meio, tá? Dito aí machista, como todo mundo sabe, não estou falando aqui besteira, estou falando em relação à realidade, e nesse período isso era também comum, tá? Infelizmente, então o pessoal que estava dentro dessas empreitadas praticamente eram todos ali do sexo masculino e praticamente faziam todo com que as mulheres fossem colocadas à margem nesse período, tá? E lembrando que nesse período também a escravidão ela estava à tona, então o pessoal que trabalhava na maioria das vezes dentro dessas minas eram os escravos, tá? Com os senhores fiscalizando, porque vocês sabem que se poderia ter um escravo ali que achasse alguma coisa e escondesse ou fizesse alguma coisa, como aconteceu de uma forma brusca, tá? Posso trazer exemplos para vocês em outras aulas, mas acontece isso. E o pessoal livre, que era ou camponês, ou agricultor, ou comerciante, que não tem escravo, que tinha um lucro ali básico, ele também fazia uso ali da mineração, pensando em enriquecer. Beleza, pessoal? Passando aqui o slide para vocês, ó. Esse slide eu trago sobre as técnicas de extração de ouro, tá? Em relação a essas técnicas, é claro que elas existiam de várias formas, mas a mais comum em relação a essa extração ali no período do século XVIII, em relação à América Portuguesa, era justamente essas minas de aluvião, que é justamente essas minas em torno ali dos rios, tá? Nesse período ali dentro dos interiores dos estados, onde o pessoal se aglomerava e justamente fazia a técnica que a gente chama com a técnica que é justamente o apoio de uma bateia. Bateia é justamente esse utensílio que eu mostro aqui para vocês, como se fosse uma peneira, e você vai passando ali em torno dos rios para poder ter a diferenciação ali do que iria ser minério, do que iria ser pedra, do que iria ser alguma coisa, e você veria o ouro ali, o minério muito fácil, tá? Então essa seria a bateia. Vou ler aqui para vocês também que outras técnicas utilizadas nesse período é o que a gente chama de grupiara, tá? Que era justamente outras técnicas em que os escravos eles tinham mais facilidade com isso. E ao longo do século XVIII, as técnicas e os materiais pouco mudaram, apesar das solicitações dos mineiros de que a coroa enviasse técnicos ao Brasil. Então tinham pessoas especializadas em fazer uso dessas várias técnicas para encontrar o ouro de uma forma mais rápida. Lembrando que ainda é um período de investigação, de busca e de corrida. Então, para você chegar ali a ter um momento de encontrar, é claro que é mais sorte, é mais busca, é mais perseverança para você encontrar alguma coisa. Então, a galera não sabia onde estava realmente as localidades das minas. O pessoal simplesmente entrava dentro dos interiores, via algum rio, via alguma região ali que poderia ter a existência desses minérios, e ali o pessoal começava em relação aos garimpos, tá? Então vou puxar aqui para vocês, ó, e ver aqui em relação a essas minas de aluvião ali em torno dos rios. Então você pode ver que tem os gados ali sendo também colocados para poder fazer uso das comidas, para poder em relação a ter o suporte de agricultura, de subsistência, de economia para essas cidades que estavam
se formando ao entorno dessas grandes minas que estavam sendo descobertas nesse período, século 17, século 18, século 19, tá? Então vamos dar continuidade. Voltar aqui. Pessoal, quando a gente está falando ali da mão de obra vai ser trabalhada nesses garimpos, é claro que a gente tem que falar praticamente ali de uma grande escala dos escravos negros africanos, porque esses também eles já tinham uma certa conhecimento, já tinham uma certa de cotidiano do que trabalhavam lá em região das minas lá na África, tá? Então é claro que a gente não pode esquecer que nesse período ainda está sendo como é que eu posso explicar para vocês como está sendo uma adaptação para a mão de obra escrava indígena para depois se tornar majoritariamente mão de obra escrava africana. Então está nesse período de troca, mas sim os indígenas foram usados como mão de obra nesse período dos garimpos em algumas localidades. A gente não pode colocar como se fosse generalizar. Se a gente for colocar generalizar, a gente pode colocar a maior parte dos negros africanos trabalhando nesse período. Só que em algumas regiões os indígenas trabalhavam sim, tá? A gente tem que lembrar disso. Então eu coloquei aqui para vocês, apesar da mão de obra indígena ter sido utilizada em algumas regiões de exploração aurífera, tá? Do ouro, o trabalho escravo africano foi o mais expressivo, tá? Então, o índio, ele foi... os grupos indígenas, na verdade, me desculpe, eles foram usados como mão de obra durante um bom tempo ali, principalmente pós o período pré-colonial que a gente já estudou. Só que a resistência era grande, tá? As mortes eram grandes também, porque em relação ao contato dos europeus com ele, como a gente já descobriu, eles... a mortalidade foi muito grande de acordo com várias doenças, essa parte biológica, tá? Então, os negros africanos, eles começaram a ser incorporados ainda mais porque essa parte do tráfico africano, ela era muito próspera em relação à capital, para o pessoal que fazia essas transações. Então, por isso que tudo isso levou ao tráfico negreiro a ter uma expressão maior para a mão de obra dentro das grandes colônias, tá? E eu coloquei aqui para vocês, aqui em cima, que a taxa de mortalidade era muito alta. Pessoal, para pensar, eles já eram escravos, eles eram vistos como, eles eram produtos nesse período. Ele não tinha um conforto, ele não tinha uma condição social, ele não tinha uma condição econômica como um pessoal livre. Então ele não tinha uma condição de vida, de saúde como uma pessoa livre. Então é claro que eles viviam muito pouco, eles trabalhavam muito, eles não tinham uma saúde 100%, tá? Então a maioria aí morria chegando a quase nem 40 anos, a 30 anos, 35, porque eles trabalhavam desde pequeno, era um trabalho diário, tá? Era um trabalho cansativo durante todo o dia, durante vários anos, de jovem a adulto, ali até uma certa meia-idade, tá? Então a taxa de mortalidade era alta, e ainda mais nessas minas que eram trabalhos exorbitantes, trabalhos cansativos para esses povos escravos, tá? Então aqui eu trago para vocês também uma imagem que mostra bem isso, essa região dos escravos negros africanos trabalhar tendo uma coletividade ali própria, tá? E é claro que todos eles estão sendo fiscalizados por alguns coronéis nesse período que estava ali, que era justamente ali os capitães do mato, tá? Que estava ali com barrotes, que estavam com vários utensílios em relação a utensílios bélicos que poderiam castigar e servir de exemplo para toda uma população que ali trabalhava, beleza? Pessoal, trago aqui o último slide para nós fecharmos essa segunda aula aqui sobre a mineração da América Portuguesa. É claro que a gente vai dar continuidade, acredito que na próxima aula a gente já fez esse assunto que é de suma importância, tá? Para a gente que vai aí prestar vestibulares, para a gente que vai começou aí já uma segunda unidade no maior vapor, tá? Então eu trago para vocês uma das grandes guerras, uma das grandes revoltas desse período dentro dessas Minas Gerais, que era justamente o que a gente chama hoje de Guerra dos Emboabas, tá? Então coloquei ali para vocês que aconteceu no Sertão Mineiro, 1708 a 1709, tá? Então já tinha várias acusações, já tinham vários conflitos antes disso, mas ela eclode, tá? Ela inicia nesse período. Então eu coloquei para vocês ali que, segunda setinha, tentativa dos colonos de controlar as lavras descobertas e o aparato administrativo local. Então, o pessoal paulista, os que faziam as expedições paulistas, lembra que a gente falou na aula 1 sobre a América Portuguesa, eles se achavam que era uma elite portuguesa paulista daquele período, eles se achavam de uma medida de
mandar em todas as localidades. Então eles chamavam os portugueses de outras regiões de emboabas. Por isso que a gente está falando que essa guerra ela tomou o nome como Guerra dos Emboabas, tá? Então, como se deu essa guerra? Os portugueses paulistas contra os portugueses de outras regiões dessa região, perdão, das Minas Gerais, tá? Que eram justamente os conhecidos como os emboabas. Então eram os paulistas portugueses e os paulistas de outras e os portugueses de outras regiões conhecidos como emboabas, tá? Justamente porque os portugueses paulistas eles queriam toda a autonomia nessas minas, tá? E tava vindo português de tudo que é lado, português de Pernambuco, Rio de Janeiro, português da Bahia e eram considerados os emboabas pelos paulistas, tá? Então aí o líder deles, Manuel Nunes Viana, o líder dos Emboabas, tá? Toda essa confederação de vários outros portugueses de outras regiões. Então coloquei aqui para vocês que esse conflito, ele dura um certo tempo, teve conflito armado, tá? Então justamente porque os paulistas, eles queriam ter essa autonomia dentro dessas regiões da Minas, eles queriam enriquecer e só tudo ali para eles. Então coloquei aqui em cima para vocês que em 1709 a coroa decidiu intervir diretamente nos conflitos, separando a região de Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro, enviando um novo governador e assim a estrutura política local, administrativa, ela começou a ser modificada, tá? Então trouxe aqui a imagem para vocês ao lado, em que mostra justamente ali um pouco sobre como foi esse conflito em relação ao que eles estavam fazendo, a coletividade, a toda a organização que eles fizeram nesse momento. Pessoal do segundo ano, abraço para vocês, espero que tenham curtido a aula. Na próxima aula a gente continua ainda esse assunto sobre mineração portuguesa e espero que vocês estejam todos bem e que todos nós nos vemos e temos nossas aulas presenciais logo em breve, beleza? Valeu e aquele abraço.